Olá, galerinha, sejam bem-vindos aqui ao canal Como Passei, podcast dos aprovados. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Anderson, sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e hoje a gente vai fazer mais um react aqui das nossas entrevistas. É isso mesmo, galera, aqui é um podcast onde eu, Michael e o Rogério, a gente faz entrevistas com concursados que passaram nos grandes concursos públicos do país e hoje a gente vai fazer aqui um react da entrevista que a gente fez com o Plínio. Plínio, ele passou para auditor de controle externo lá do Tribunal de Contas da União, lá do TCU. Esse concurso público é massa, um dos concursos mais requisitados do país. Ele passou no último concurso público aqui, e aqui a gente vai colocar um trecho que a gente acha interessante para comentar depois sobre o que ele vai falar, a nossa opinião aqui, beleza? Mas antes eu vou pedir para você já se inscreve no canal, senão você não vai passar nenhum concurso. Então se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo, pode ter certeza que você dando joinha, você ajuda demais a expandir essa questão de concurso público pelo nosso país e o nosso canal também, a gente coloca para você vídeos gratuitos todos os dias, então o que a gente pede é só para você se inscrever no canal, beleza, galera? Vamos olhar aqui o que ele falou, aí no final eu vou debater um pouquinho sobre a opinião dele a respeito desse assunto. Vamos lá. Eu queria também, só para continuar, uma pessoa que está começando, uma pessoa intermediária, uma pessoa já avançada, quantidade de horas de estudo da pessoa que trabalha, da pessoa que não trabalha. E o que você pode dizer sobre isso? Eu vou até complementar essa pergunta do Anderson aqui. E como você tem filhos, e eu sei que a sua rotina é bem parecida, imaginando pessoa que trabalha, tem filhos, assim, algumas dicas que você puder dar relacionado a essa rotina de estudos, assim, que você achar que vale a pena. Olha, eu não vou dourar a pílula, é mais difícil se você estiver trabalhando ou se você estiver com família e filhos, né? É mais difícil, sim. É mais difícil. Eu não vou falar que, vai que dá, né? É só querer, né? Agora tá no mindset, é só querer. Não é não, cara. É só ler o livro do segredo. É só, Lê o segredo. Leia o segredo. Leia o segredo, tá no Dá tudo mindset. certo. Cara, não é não. É mais difícil quando você tá trabalhando. Sim, é mais difícil. Eu senti isso quando eu comecei a trabalhar na Cefaz, Rio Grande do Sul. Porque eu, no final do dia, estava cansado, né? E eu precisava estudar, né? Rende menos, né? Aí eu compensava nos finais de semana, né? Então, é mais difícil, sim. É mais difícil. Mas é possível. Tanto que eu passei no TCU depois de estar 2 anos na Cefaz. Então, dá, né? E com família e filhos também é mais difícil, porque, puxa, dói no coração. Dói no coração quando seu filho quer ter um momento com você, não dá. Quando sua esposa quer ter um momento com você, não dá. Entendeu? É uma dor que é compartilhada, porque você vê que ele tá... Você tá chateado e ele também tá, né? Ela também tá. Então é mais difícil. O conselho que eu posso dar é manter a energia e, mesmo percebendo que você teve uma redução grande no número de horas, de novo, um pouquinho todo dia vai ter um efeito muito, muito melhor do que se matar de estudar, criar uma crise familiar em casa, né? E depois se decepcionar e depois ficar 3 meses, 4 meses parado. É exatamente como uma atividade física. É igualzinho. Faz um pouquinho todo dia, que isso vai ser muito melhor para você. Vai reduzir o ritmo da evolução, mas você vai continuar evoluindo. Faz um pouquinho todo dia, o que dá para fazer, que uma hora vai dar certo. E quantas horas, mais ou menos, você... Eu nunca medi as horas. Você não tem nem ideia, Nunca assim? nunca medi. Assim, eu medi sim. Na planilha que eu marcava a minha evolução nas questões, eu marcava também as horas de estudo. E na minha programação diária do que eu ia estudar, eu também marcava as horas que eu esperava gastar com cada matéria. Sim, mas eu nem lembro, eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Por 2 motivos. Primeiro que isso não é uma medida muito absoluta, tá? Porque depende muito da qualidade daquilo que você está fazendo, como que você está mergulhando naquele conteúdo, como que você está se envolvendo com aquilo, né? Que é o que o pessoal, justamente, as pessoas chamam de horas líquidas de estudo, né? Isso é muito difícil de medir, tá? As horas líquidas, né? Que é quando você não está distraído, que você está com aquele foco naquilo, né? E aí, aí você está gravando mesmo, né, a coisa. Isso é difícil de medir, eu acho, pelo menos. Então eu não medi as horas e isso estava virando uma fonte de desconforto, porque eu ficava acompanhando a minha evolução nas questões e acompanhando as horas. E eu via que estava falhando nos dois, ou uma hora falhava em um ou falhava no outro. E aquilo foi me cansando. Aí eu falei assim, eu vou parar de acompanhar horas. Eu vou focar nas questões, que é isso que interessa no final.
Você vai passar na prova não se você não se você fez a prova em 2 horas ou 3 horas ou 4 horas. Você vai passar na prova se você acertou as benditas questões. Então eu ia, eu ia nas questões. Eu parei de medir as horas que eu estava gastando estudando, né? E eu foquei, cara, se eu conseguir fazer para essa banca aqui, se eu conseguir fazer 90%, eu tenho o direito de sonhar com a minha aprovação, né? Tipo uma FCC ou uma VUNESP. Fazer 90% é onde eu tenho que chegar para ter o direito de sonhar com a aprovação. Então, opa, comecei a fazer 90, comecei a fazer 90. Cara, tô chegando lá. Beleza, vou fazer a prova, né? Então, eu acho que isso foi o que mais funcionou. Bom, galera, vamos agora fazer um comentário aqui sobre esse vídeo que a gente achou bem interessante. O que que ele fala aqui? Que é uma realidade, acho que na maioria de vocês concurseiros. Vocês, normalmente, vocês trabalham ou vocês têm família, filho para cuidar, e ele mostra o quanto é mais penoso. Ele fala, não, é bem mais difícil, mas ele, vocês perceberam, ele era lá da Cefaz do Rio Grande do Sul, e aí ele ficou estudando por 2 anos, mesmo trabalhando na Cefaz, ele conseguiu passar para auditor, ou seja, ele manteve os estudos. Mas o que que ele fala de interessante? É muito melhor você estudar todo dia um pouquinho, sem desgastar até seu seio familiar, embora você tenha que fazer sacrifícios, não tem jeito, você tem que fazer sacrifício para passar em concurso público, abrir mão de muita coisa, do que você sair estudando, hoje eu vou estudar 12 horas, depois você fica um tempão sem estudar e ainda arruma confusão, arruma briga, amanhã, final de semana, eu vou estudar mais 15 horas, tal. Ele fala, não, isso é pior. Mantenha, assim, ainda o seu estudo diário, ainda que sejam menos horas, mas mantenha ali todos os dias. Vai chegar um momento que você vai conseguir suas aprovações, né? E aí a gente perguntou até, inclusive, sobre horas de estudo. Ele falou, olha, eu até marcava, mas eu nem lembro, porque eu estava muito preocupado mais com a questão de fazer questões, de resolver questões, porque isso daí às vezes poderia até atrapalhar ele, porque muitas vezes, por mais que você estude bastante horas por dia, isso daí você marca ali mais por uma questão de satisfação com você mesmo, ou se não para sustentar o nosso ego. Estudei 35 horas essa semana, eu estudei quase 40 horas essa semana, que sustenta o nosso ego. Tudo bem? Mas o que que ele quer dizer? Olha, eu não fiquei me preocupando tanto com horas, eu fiquei me preocupando mais em fazer as questões e conseguir bem na prova e tudo mais. E ele, vocês verem que ele é bem sereno para falar, ele é bem tranquilão, mas tranquilo no sentido de ele é bem equilibrado. Talvez você conseguir manter esse equilíbrio emocional para você estudar para concurso público, seja o que esteja faltando para você. Poxa, eu preciso manter meu equilíbrio emocional. Tá difícil eu estudar, sei lá, eu não consigo estudar 8 horas em um dia e no outro dia eu nem estudo, fico depois 2, 3 dias sem estudar. Eu vou fazer o seguinte: eu não vou chutar o balde e estudar um dia 10 horas, mas eu vou estudar todo dia 1h30, 2, se eu conseguir, se é o que eu consigo, porque eu tenho filho, eu tenho família, tenho mãe para cuidar, filho, tio, esposa, e isso daí eu também trabalho, isso daí faz parte da rotina de 2/3 dos aprovados, tá? Só para vocês saberem, isso daí é um dado. 2/3 dos aprovados e nomeados nesses grandes concursos públicos, eles trabalhavam ou tinham uma rotina diária ali, uma ocupação, mas eles trabalhavam e estudavam. Por quê? É mais ou menos isso que ele falou, cara, eu tinha menos tempo, mas esse menos tempo que eu mantinha todo dia a regularidade de sempre estudar, eu estava ali todos os dias, e aí talvez isso falte para você. Hoje você está desanimadão, então não vou estudar. Já que hoje eu não estudei, amanhã eu compenso estudando 10 horas. Não faça isso. Seu corpo vai ficar um bagaço se você não consegue. Equilíbrio, equilíbrio. Você está estudando todo dia 2, 3 horas? Mantenha 2, 3 horas. Se você quiser puxar mais um pouquinho no final de semana, puxa, mas tente manter todo dia essas 2, 3 horas que você estude, ainda que você tenha família, ainda que você trabalhe e tudo mais, porque são esses pequenos sacrifícios que você faz no seu dia a dia, na sua rotina, cara, que vai contar muito lá no final, até horas de estudo. Para quando você for fazer a prova, você vai ver que sua aprovação vai chegar mais rápido. Repito, 2/3 dos aprovados hoje nos grandes concursos trabalham e têm ocupação. Apenas 1/3 que não. Eu não estou dizendo que você, se você não trabalha, significa que você não vai passar. Pelo contrário, se você não trabalha ou você está em casa o dia inteiro e você consegue manter de forma linear os seus estudos diários, você fala, mas eu estudo 6 horas. Tá bom, você consegue manter 6 horas todos os dias? Consigo. Beleza, vai embora. Agora, eu estou o dia inteiro em casa, um dia eu estudo 6, 7 horas, eu fico 2, 3 dias sem estudar. Aí você está dando um tiro no pé. Se você estuda 6 horas e você está em casa o dia inteiro e depois você fica 2, 3 dias, é melhor que você estude 2, 2, 3 no máximo, mas todos os dias.
porque é dessa forma que você vai. É a constância. É a constância que vai fazer você passar. Beleza, galera? Vou ficando por aqui então. Peço para você se inscreva no nosso canal aqui em cima, aqui, ó. Tô mostrando para vocês aqui o Radegondes, tá? O Radegondes é o material que mais aprova nos concursos públicos, inclusive do TCU, hein? Concurso público lá tem combo, 2 combos para o TCU, Tribunal de Contas da União, do Estado, de todos os tribunais de contas. Tem também para fiscal, são 3 combos para fiscal, tem área jurídica, área administrativa, banco, polícia, TJ São Paulo, INSS. Cara, o que não falta lá é material para você. E todo o material dele aqui é feito por servidor público que já passou em grandes concursos públicos e eles conseguem ir direto no assunto, pegando questões anteriores, fazendo quadros, jurisprudências, súmulas, estruturas, desenhos, mapas mentais, mnemônicos, questões, pegadinhas, gráficos, tudo isso ele consegue colocar lá no material dele. É por isso que todo mundo que passa está adquirindo resumos aqui do Radegondes. O cara sabe ir direto no assunto, então não perde, 20% de desconto. Estou deixando aonde? Primeiro link aqui, ó. Não, primeiro comentário fixado. Sempre vai aqui no primeiro comentário fixado ou você aponta aqui o seu celular. Mas se você estiver assistindo no computador, primeiro comentário fixado, vai aqui que está o link do Radegondes. Beleza, galera? E se você quer assistir essa entrevista do Plínio na íntegra, também vou deixar aqui embaixo aqui na descrição desse vídeo, aí você assiste, vocês vão ver que entrevista show de bola, beleza? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, senão você não vai passar no concurso, hein? E compartilha esse vídeo e deixa o like. Até mais, tchau, tchau.